Olá, eu sou André Bianchi, seja bem-vindo ao canal do YouTube e ao podcast. O papo de hoje é uma análise nesse episódio do Shark Tank Brasil, negociando com tubarões, ou melhor, negociando com sardinhas. Carinhosamente eu estou fazendo esse trocadilho porque olha a postura, o comportamento, a ideia desse empreendedor e a forma como ele provocou Roberto Justus, todos os investidores que estavam ali na banca. Olha o que ele fez. O ponto aqui é que muitas vezes você, empreendedor, acaba não conseguindo um investidor ou não consegue um parceiro estratégico, um grande parceiro comercial que pode colocar o seu produto ou serviço em uma prateleira aí que pode ter mais de 50, 100, 200 unidades, seja por meio de franquias ou filiais. O que eu quero trazer aqui é algumas provocações para que você observe como você pode aumentar a performance das suas habilidades, dos seus comportamentos para dourar a pílula e chamar a atenção de grandes players do mercado. Confira, aprenda com esse empreendedor, porque realmente eu assisti algumas vezes e até falei, eu vou gravar um vídeo a respeito disso, porque tem muitas sacadas e insights que eu vou utilizar no meu negócio hoje mesmo e acredito que pode ser muito positivo para você também. Assista logo após a vinheta. Neste canal, compartilho minhas vivências e experiências reais em negócios. O papo aqui é de empreendedor para empreendedor. Participo de empresas no Brasil, no Vale do Silício na Califórnia, Estados Unidos, e também em Israel. E trago assuntos relacionados à inovação, disrupção, empreendedorismo, dicas e sacadas para você implementar no seu negócio hoje mesmo. Inscreva-se no canal e receba em primeira mão nosso conteúdo. O primeiro ponto que eu vejo aqui é em relação ao preparo do Rafael Machado. Ele é o fundador e CEO da startup Deixa Que Eu Pago. E é uma empresa que possibilita o pagamento de contas via cartão de crédito. Ou seja, você tem uma despesa de um boleto, por exemplo, uma conta de luz, uma conta de água, uma conta em boleto, que muitas vezes você não tem o dinheiro naquele dia, aconteceu um imprevisto, você está sem dinheiro e você tem cartão de crédito, você tem um limite, por que não pagar este boleto com o seu limite do cartão de crédito e parcelando algumas vezes? Porque o ponto aqui, pelo que eu entendi inclusive do pitch dele, não é deixar as pessoas endividadas, é trazer uma alternativa para que a pessoa fique em dia com as contas utilizando o cartão de crédito. Inclusive, acho que o PicPay já faz algo similar, então você percebe que o mercado ainda é muito grande quando a gente fala de fintech. Olha a postura do Rafael, o comportamento dele, a forma como ele se comunica, esse já é um ponto principal. Meu nome é Rafael Machado, tenho 39 anos, sou fundador e CEO da fintech Deixa Que Eu Pago. Tubarões, se tem uma coisa que os brasileiros mais fazem na vida é pagar boleto. Então, Deixa Que Eu Pago. O Deixa Que Eu Pago surgiu para ser uma ponte entre dois mercados enormes. De um lado, nós temos quase 4 bilhões de boletos emitidos no... Já na sequência, observe que quando abre para perguntas, logo após o pitch, aí começa os bombardeios das questões. E é muito curioso porque o brasileiro, muitas vezes, o empreendedor, ele tem a ideia, ele apresenta muitas vezes a ideia, o projeto para o investidor ou para um parceiro estratégico e às vezes uma pergunta um pouco provocativa, uma pergunta muitas vezes que o empreendedor não tinha visto por aquele ponto de vista, porque ele está apaixonado pela ideia. O que acontece, ele acaba confrontando. Sabe por que eu sei disso? Porque há uns 5, 6 anos atrás, eu fiz um pitch para alguns investidores, para alguns empresários e empreendedores lá em Bauru, e algumas perguntas que vieram nesse pitch inicial, eu fiquei meio desconcertado, fiquei até meio nervoso e trouxe até uma certa insegurança ao responder, mesmo sabendo a resposta. Então aqui, olhe como o empreendedor, ele soube se posicionar de uma forma muito elegante, de uma forma muito concisa em relação às perguntas, mas aí já vem algumas situações. Primeiro delas, que alguns investidores já falaram não. Dá só uma olhada. Ele pode ser pago à vista ou parcelado, certo? Quem nos procura porque ele não tem o dinheiro total do boleto. Ele precisa parcelar. Então, mas isso é a cara da inadimplência. De toda forma, se esse cliente tem um bom nome, ele tem crédito, ele vai ter todas essas opções no sistema do banco que ele trabalha. Na hora que a polícia está prendendo o carro dele que está com o documento atrasado, às 6 da noite, ele não consegue isso. Você está pondo dinheiro numa dívida perigosa. É compensar. Por eu entender que essa é uma operação estritamente financeira e que eu não vou conseguir agregar absolutamente nada, eu tô fora. O Caíto Maia, inclusive da Chili Beans, ele trouxe um apontamento que ele traz. O argumento dele é que ele fala a respeito de fomento, que ele investe em projetos que podem realmente fomentar os negócios, o empreendedorismo no Brasil. Não ficou claro se era em relação a propósito ou não, mas o ponto é, ele não investiria nesse projeto porque não estava alinhado com essa questão relacionada a fomento que ele pôs. Mas aí que tá.
logo na sequência você vai ver que ele muda de ideia. Na verdade, os dois que disseram não acabam mudando de ideia simplesmente porque os outros empresários, os outros investidores tiveram muito interesse. Tem três coisas que me incomodaram. A preocupação com fraude, que é um ponto de atenção absurdo, você sabe disso. Capital de giro, que é gigantesco para isso. E tem uma coisa, desculpa, mas para mim, como investidor, assim, esse investimento no fomento, sabe? De coisa que está crescendo, de coisa que está na criação. Esse é meu ideal de investidor. Perfeito. Então, por esse motivo, eu tô fora. Se é nesse caso, eu volto pro jogo. E eu volto, condicionando inclusive ao Caíto voltar também. Eu entro. Eu gostaria de ter... Outra característica interessante do Rafael aqui também, além dele manter uma postura sempre concisa, calma, paciente, ele, quando tem uma proposta, né, teve a proposta do Roberto Justus, ele pediu um tempo para pensar. Mas aí que já entra uma sacadinha da estratégia, porque o que eu vi aqui, esse Rafael, ele é estrategista. Primeiro ponto que ele pede o tempo para pensar, mas muito rapidamente ele volta. E aí quando ele volta e ele faz uma contraproposta, olha o valor que ele está vendo. Porque uma coisa, gente, é você levantar dinheiro. Muitas pessoas não compreendem o que pode vir junto com o dinheiro e isso é mais importante. O valor não está no R$1 milhão que ele estava pedindo. O valor estava, no ponto de vista dele, em ter Roberto Justus, Arcangeli, a Farani, dentre outros ali, o Apolinário, os outros caras que realmente podem gerar muito mais valor no negócio dele do que simplesmente R$1 milhão, R$2 milhões. Parece muito dinheiro pra gente, é muito dinheiro na verdade, mas quando você soma o dinheiro ao smart money, que é quando as pessoas podem abrir portas para você de grandes redes, de conhecimento de vida, a experiência de vida que esses caras têm, o valor tá aí, ele vale muito mais que o dinheiro. E a contraproposta dele vem simplesmente, eu gostaria de ter todos vocês como sócios. E aí, óbvio, você já começa a ver então aí o debate entre eles, as contrapropostas, dá uma olhadinha na Camila Farani, já conversando com o Apolinário aqui, com outro investidor, para poder ali fazer uma outra proposta acima do Justus. Os caras já começaram a ver a oportunidade e já começaram a debater como que eles poderiam ser sócios tendo uma fatia maior. E aí, dá uma olhada nesse cara aqui, dá uma olhada nesse investidor, a contraproposta que ele faz. Ele pede uma porcentagem menor do negócio e por um valor maior. Inclusive, você pode ver que os outros já ficaram até meio assim, opa, peraí, não é bem assim. No desespero, primeiro ele falou não, depois ele faz uma outra proposta que já estava meio que fora da mesa, porque o jovem empreendedor já havia demonstrado interesse em todos os investidores. Você percebe que a razão já foi deixada de lado. E esse é um erro muito grande. Seja se fosse do empreendedor, que não é o caso do Rafael, mas muitas vezes nós empreendedores ficamos ali com a emoção, puxa, o pessoal está interessado, é dinheiro, R$1 milhão, R$2 milhões, eu quero ter interesse, e tira muitas vezes a razão da mesa para simplesmente jogar com a emoção. E é aí que o bom negócio não sai. Então você já começa a perceber que enquanto está ocorrendo aqui um fogo no parquinho, o Rafael lá tá de boa, tá olhando, tá observando. O cara é estratégico. Ele inclusive pôs a foto, já aqui quando ele fez o pitch, ele deixou a foto num banner lateral, com todos os investidores já dando a entender que essa contraproposta dele poderia ser, ou seja, todos os sócios. Olha a sacada desse Rafael. E por fim, para você ver como que a pessoa realmente ela tá ali muito bem preparada e ela sabe o que ela quer, você percebe o empreendedor, quando o cara já é um empresário, ele realmente já tem um diferencial, é quando ele sabe falar não. Quando todos ali começaram a fazer propostas, contrapropostas de ter todos, ele simplesmente falou, bom, nesse caso pediu mais um tempo, né? Na verdade a investidora pediu mais um tempo, o empreendedor saiu, retornou e aí ele veio com um não. Ele falou não para o Caíto Maia, ele falou não para a Farani, ele falou não para o Apolinário, ou seja, ele falou não para todos os outros investidores e acabou optando. Então você percebe o grau de maturidade do empreendedor. E você já parou para pensar nisso? Que muitas vezes você só tem não na sua vida, não porque você é ruim, porque você não está bem, é porque você não está preparado. Às vezes o seu produto é bom, o seu serviço é de qualidade, mas você não está preparado para se comunicar, para se vender. Todo empreendedor é vendedor. Então se você já diz que, mas eu não gosto muito de vender, eu não tenho essa habilidade, desenvolva. O empreendedor que realmente vai atingir o sucesso é aquele empreendedor que sabe vender, que sabe se vender, que sabe se autopromover, se comunica muito bem e está preparado para a vida, está preparado para que em determinadas situações ele saiba ouvir, ele saiba pensar, tomar decisões, falando sim, falando não,
para o negócio deles desenvolver. Vale a pena, vou deixar o link aqui embaixo para você assistir o episódio inteiro, porque vale a pena você observar com esse ponto de vista, esse olhar de fora, não como espectador, né, de fã às vezes do programa, e sim de uma pessoa que está ali observando e aprendendo o que fazer e o que não fazer para fazer você ter muito resultado. Para você que procura mais assuntos relacionados a negócios, empreendedorismos, dicas e sacadas para fazer o seu negócio crescer, inscreva-se agora no canal. Nós temos compartilhado muito conteúdo do Brasil, do Vale do Silício na Califórnia, de Israel, para fazer você atingir os seus sonhos e objetivos. Abraço e até o próximo vídeo.